Meu amigo Bandeira, dá para chamar de. Eu vi um colega, acho que quem foi ontem, eu vi o Eric Faria ontem à noite botando uma postagem no Instagram falando que foi uma meia vitória do Botafogo, apesar de ter perdido. Eu vou chamar de meia derrota, porque é uma derrota, mas, cara, 1-0, aquele arranhão muito leve, e ao qual me referi ontem no programa, eu falei, se o Botafogo voltar com uma derrota mínima, claro, o ideal era empate ou vitória, mas voltar com uma derrota mínima, eu acho que vai estar quase classificado, porque eu duvido que esse Botafogo não faça um jogo muito melhor, né, sem altitude, sem 4.000 metros no Rio de Janeiro, e aumente muito, muito a sua chance de um placar tranquilo aqui na volta, que é o que o Botafogo precisa. Qualquer placar a partir de 2 gols de diferença, o Botafogo está classificado para a próxima fase da Libertadores. Ficou de bom tamanho, Bandeira, ou podia ser melhor? Podia ser melhor. Esse é o problema. O medo inicial, claro, era por conta da altitude. Não tem como você analisar esse jogo sem contextualizar. Botafogo subiu para Potosí, de Sucre para Potosí foram 3 horas e meia de carro, jogador em 4x4, porque é muito difícil chegar lá. E depois, na madrugada, tiveram que descer de carro de novo, estrada escura, para pegar o voo em Sucre, né, para o Rio de Janeiro. Então, é uma situação muito delicada. O Fluminense foi lá em 2018, perdeu por 2-0 na Sul-Americana, aí reverteu aqui 3-0. E o Fortaleza, em 2024, fez 5-0 no Castelão, mas lá perdeu por 4-1. Então, lá é sempre muito difícil. E o Botafogo ontem se preparou, e até muito bem, taticamente, para segurar, minimizar os problemas e conseguir pelo menos 1, 2 bolas, 2 escapadas. E aí é que poderia ter sido melhor. O Botafogo, né, conseguiu essas escapadas e na hora da execução final ali não conseguiu fazer o gol. O treinador do Nacional Potosí tinha falado que a ideia era não deixar o Botafogo respirar, quase que literalmente, porque era difícil realmente respirar lá, ainda bem que teve parada técnica com 20, 22 minutos do primeiro tempo e no segundo tempo também, e sempre após as paradas técnicas o Botafogo melhorava. Era aquele momento para segurar um pouco, ouvir o treinador e o Botafogo melhorava. O time entrou num 5-4-1, não teve 2 alas ontem, o Vitinho e o Telles foram 2 laterais, com 3 homens por dentro ali na zaga, o Barbosa na verdade, o Ponte com o Bastos e o Barbosa, e aí tinha 2 laterais fixos, então uma linha de 5, aí por fora, Barreira na direita, Montoro na esquerda, o Wallace Davi estreou, gostei do Wallace Davi, ele ao lado do Newton por dentro ali na linha de 4, e o Matheus Martins ficava um pouquinho mais à frente, não dá nem pra falar que ele ficava espetado, porque ele ficava ainda antes da linha do meio campo, era um 5-4-1, esperando o Nacional Potosí, tentando fechar os lados do campo e tentando também não deixar com que o time deles finalizasse tanto. E eles finalizaram muito, mais de 20 vezes, só que em direção ao gol, 2 chutes a 2. Por quê? Porque o Nacional Potosí queria tentar explorar essa altitude, só que o time do Nacional é extremamente fraco tecnicamente, muito frágil. E é interessante que durante o jogo, eles sabem que a altitude é tão difícil para time de fora que o Botafogo às vezes recuperava a bola e o Nacional não recompunha, porque eles tinham ciência de que o Botafogo não ia conseguir atravessar o campo, não ia ter fôlego, não ia ter vantagem numérica. Quando teve, o Matheus Martins perdeu o gol. Então eles já sabiam, eles meio que largavam o jogo, mesmo quando perdiam a bola, no campo ofensivo. Por isso a gente estava brincando até aqui fora. Gol a gol, porque quando o Nacional perdia a bola e o Botafogo tentava subir, tinha pouca gente do Nacional na defesa. E quando o Botafogo subia com mais gente, não conseguia voltar e ficava com pouca gente do Botafogo na defesa. Então, o Botafogo segurou bem no primeiro tempo e teve essa bola que o Matheus Martins não pode perder nem na altitude, nem em Marte, nem na Lua, que foi um passe do Barbosa muito bom. Ele levou vantagem, o zagueiro adversário escorregou, era só cavar ou então driblar o goleiro para fazer o gol. E assim como tinha perdido ao nível do mar contra o Flamengo, o Matheus Martins perdeu de novo, ou seja, foi regular, não sentiu altitude. Errou no Rio de Janeiro domingo, errou lá na altitude também quarta-feira. E o gol no início condiciona muito, né? O gol foi no início do segundo tempo, cruzamento e uma falta bem batida, cruzamento e o cabeceio. E aí o Botafogo tomou 1-0, mais uma vez, teve a parada técnica, o time tentou se recompor novamente e teve a outra grande chance, que começou até com o Wallace Davi, deu um bom drible no meio campo,
uma bola muito boa pro Vitinho, cruzou por baixo. O Montoro, ao invés de chegar com a perna esquerda, já que ele vinha da esquerda, de frente com o gol aberto, tentou ajustar o corpo. Aí, no ajustar o corpo, ele perde equilíbrio, perde ângulo e perde o gol também. A bola bateu na trave sem goleiro. Então, o Botafogo sai realmente com arranhões. Claro que tem uma responsabilidade muito grande, porque não existe outro resultado que não seja a vitória aqui por mais de um gol. O Botafogo tem que passar do Nacional Potosí. A discrepância entre as equipes é enorme, mas poderia ter vencido lá com 2 gols de diferença, 1 gol de diferença, porque até fez por onde, não conseguiu no último detalhe ele fazer o gol. O Matheus Martins é um jogador que vem sendo muito cobrado, que vem mostrando limitações, mas o Montoro é um jogador que vem sendo muito exaltado, que tem muita qualidade e não pode perder o gol que perdeu. É aquela história, né? É arranhões leves e tá muito claro que tem toda a condição de chegar aqui no Rio de Janeiro e ganhar o jogo. Mas derrota é sempre derrota, né? Você entra em campo com a obrigação e é a sexta seguida, né, Ilan? De ter que reverter um resultado. É a sexta seguida. No contexto do Botafogo é sempre desconfortável. E claro, se os caras chegam aqui, metem um ferrolho atrás e o Botafogo não tá num bom dia, sempre tem um pequeno risco de não conseguir reverter. Mas olha, eu acho que diante do cenário, é difícil imaginar o Botafogo não passando, né, o Garoni? Até pela fragilidade do adversário, né, que vai jogar no Rio sem ser o maior reforço, que é a altitude, realmente. E por mais que você tenha essa pressão em cima do Botafogo, às vezes tem uma pressão boa. Porque, assim, talvez inicialmente o Botafogo, quando chegou lá, até acho que pro torcedor do Botafogo, tinha talvez esse receio. Quem sabe que jogo na altitude, se você desandar, se a coisa não encaixar, você toma 3-4 com uma facilidade muito grande. E não foi isso que o Botafogo passou ontem, pelo contrário. E aí acho que por isso, talvez, esse sentimento de que poderia ter sido melhor, poderia ter sido um resultado melhor pro Botafogo. Mas olhando o que se pensava antes, é um resultado totalmente reversível para o Botafogo. Claro, começa o jogo, a bola não entra, o relógio começa a correr contra, começa a aumentar a pressão, mas acho que o Botafogo, até pelo time que tem, a qualidade que tem, vai conseguir reverter esse resultado no Rio de Janeiro sem grandes dificuldades. E assim, por mais que as tomadas de decisão ali do Matheus Martins e do Montoro possam ser questionáveis e são questionáveis, não dá para tirar dessa equação também o fator altitude, porque você joga com menos oxigênio, a resposta do corpo é diferente, o raciocínio é diferente. Então, assim, claro que não dá pra falar, só errou por causa da altitude. Não é só isso. Mas também tem um peso, né? Por mais que você consiga arrancar e ter o espaço, quando você chega mais desgastado, enfim. Eu acho que, de toda maneira, é um resultado totalmente reversível do Botafogo, que acho que vai passar sem grandes problemas no Rio de Janeiro.